Boa tarde. Boa tarde, Duda. Bom, é um prazer muito grande estar conversando com duas pessoas que fazem parte da história recente de Bauru. E hoje nós estamos há 50 anos de um regime de exceção que durou 21 anos no país, né? Que é a chamada Revolução de 64. O Darcy era militar na época, foi combatente, foi exilado, morou 10 anos em Cuba. Então, do Darcy nós vamos procurar ouvir toda a sua experiência, de tudo que aconteceu, na opinião dele, que é uma pessoa de esquerda, de formação socialista, e o deputado Tideide Lima, que começou uma carreira maravilhosa como deputado, 4 mandatos, começou na época, foi do Geisel, 78 era o Geisel. Era o Geisel, era 78 era o Geisel, e foi deputado em 4 legislaturas, e foi o nosso prefeito durante 4 anos também. Então, eu acho que hoje nós estamos ouvindo pessoas que estiveram sempre na oposição, e durante a semana nós vamos trazer também pessoas que vão colocar o seu ponto de vista a favor do movimento 64. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer para os dois, a mesma pergunta. Darcy, como que você viu, numa síntese geral, na sua opinião, bem sintético, o mal causado pela Revolução de 64? Bem, eu gostaria, Duda, inicialmente de dizer o seguinte: a minha opção por lutar pela liberdade não é simplesmente uma opção. Eu acho que todo ser humano tem a obrigação de lutar pela liberdade. E eu assisti à conspiração. Antes, eu como estudante, como secundarista, já vi todo o empenho por não permitir a posse do Juscelino, os levantes de Aragarças, Jacareacanga, ou seja, costuma-se dizer que o golpe de 64 gestou a partir de 61. Para mim, o golpe de 64 foi um desastre de 40 anos de conspiração, que começa com os jovens turcos que vão, com os cadetes que vão em 1907, 9 e 10 estudar na Alemanha, e tem instrução com os nazistas que fizeram a Primeira Guerra Mundial. Então está aí o pai do João Batista Figueiredo, o Eduardo Gomes e umas pleias de tenentes que tentam tomar o golpe, tomar o país em 22. O Getúlio, para mim... o programa acaba, se for entrar por esse lado, aí nós estamos ferrados, entendeu? Então, olha, foi um desastre, criou-se um arremedo de força militar paralela, que foi o DOI-CODE, tá? Que isso tem muito a ver com algumas forças paralelas. A minha pergunta na sua opinião, por que a Revolução foi um mal para o país? Bom, a partir do momento que cria uma força paralela sem controle da hierarquia militar, esse pessoal faz o que quer. Então mata, tortura, estupra, desaparece com o corpo. Esse foi o resultado. E olha bem, o Estado de São Paulo, antes de 64, tinha Força Pública e Guarda Civil. O que eles fizeram? Criaram a Polícia Militar. É um arremedo de fascismo, esse tipo de tomada de posição. Ou seja, tudo que se fez após 64 e até 84 foi uma tentativa de fascistizar o país. Tidei, na sua opinião, foi um mal para o país? Foi mal. Você tem alguns aspectos que você pode considerar que são resultados de uma ação ordenada, de uma estratégia
né? O país ganhou em infraestrutura, ganhou em unidade de telecomunicações, tudo dentro do espírito militar nacionalista, certo? Agora, do ponto de vista social, né, do ponto de vista de liberdade, nós atrasamos muito. Não é? E o que foi dito aqui, toda uma história do Brasil é ponteada ou pontuada com intervenções militares. A UDN, que era o partido da classe média urbana, né, sempre desejou chegar no poder e muitas vezes não conseguia através do voto, tentou ao longo do tempo através de cortejamento na área militar. Não é? Tanto é que a UDN sempre teve muito acesso junto primeiramente, à FAB, a Força Aérea Brasileira, da onde sai o brigadeiro, né, Eduardo Gomes, candidato na saída de Getúlio. E o Getúlio, quando saiu do poder em 46, ele vendo esta condição da UDN poder chegar ao poder com o brigadeiro, ele então vai e apoia um general, Eurico Gaspar Dutra, que era um general relativamente medíocre. Esta história acaba desaguando em 64, né, em função da situação do João Goulart ter chegado ao poder na forma que chegou, né, num processo conturbado e enfraquecido por uma série de coisas, e aí os militares assodados pelos civis dão o golpe, né? E isto vai até 68, 69, né? Quando ainda você chegou a ter algumas eleições de forma democrática para prefeito das capitais, as eleições não eram coincidentes naquele tempo, né? E aí em 69 realmente se instala, aí fechou, com o AI-5. Claro. Né? E aí você vem, começa a ter os danos maiores para a nossa sociedade. A falta de liberdade, a partir de 70 a tortura, né? A tortura é uma coisa brutal, medieval, não é verdade? Isso é um absurdo. Então começa o comando militar dos generais a perder o controle sobre os subalternos. E subalternos militares e civis. Porque o delegado Fleury era civil. Claro. Né? E era o cidadão que fazia o trabalho sujo. Todo regime de exceção, quer de direita ou de esquerda, aparece os gorilas, né? Exato. Que vão aproveitar. E aí você tem, Duda, este dano que depois começa a ser percebido pelos generais presidentes, por exemplo, Geisel, que quando descobriu que sob a cadeira dele tinha tortura, matou o Manuel Fiel Filho aqui, depois matou o jornalista Herzog, aí, nós precisamos tomar uma providência. Claro. Né? E aí começaram a falar como vamos sair disso. Claro. E construíram uma saída que acabou desaguando em todo o processo de 1984, 85, né, com a eleição do Tancredo no colégio eleitoral. Eu vou fazer uma pergunta, porque ela vem bem a própria do doutor Natanael. Ele fala assim: boa tarde aos convidados. Temos que defender a democracia e a ditadura foi muito maléfica ao país. Mas uma coisa me intriga. Vem bem simples que eu ia fazer uma pergunta semelhante para o Darcy, que morou 10 anos em Cuba. Então ele fala: por que os esquerdistas do Brasil e em Bauru não é diferente? Criticam o tempo todo a ditadura do Brasil, mas são simpáticos com a ditadura cubana. E eu acrescento ainda, né? Você falou matar, estuprar, quer dizer, em Cuba fez-se isso demais, hoje não faz mais, mas fez-se isso demais. Por que em Cuba era necessário fazer isso? E em cima da pergunta do Natanael, como defender Cuba e criticar a ditadura brasileira? Eu quero deixar claro que a mídia não fortalece a oposição. Eu estava lendo essa madrugada a revista Carta Capital. Então tem uma frase na revista Carta Capital que é lapidar. A igualdade ofende a classe dominante. Então, eu tive
a oportunidade de ir para os Países Baixos, particularmente para a Holanda e para a Bélgica, como cidadão belga, porque eu fui banido, eu fui degradado do Brasil. E a Bélgica me ofereceu cidadania. Eu preferi ficar em Cuba por causa da justiça social que há em Cuba. Mas isso o Estadão não vai falar, a Folha não vai falar, a mídia brasileira não vai falar. Então, o que se coloca para o povo é o que interessa para quem quer perpetuar a desigualdade social, a exploração e todo o subproduto de uma sociedade dividida em classes. Tidei, eu sou partidário da tua opinião, quer dizer, num todo, embora a ditadura fez muita coisa positiva no Brasil, realmente ela é um estrago em termos de formação de liderança, um atraso. Os gorilas que aparecem, que às vezes nem está no espírito de quem fez a revolução, né? Nem está no espírito. Mas eu pergunto assim para você, uma ditadura de esquerda seria tão maléfica quanto uma de direita? Não, ditadura é ditadura. De esquerda, de direita. Ditadura é cerceadora da liberdade, cerceadora das vontades individuais. E realmente, tanto faz ser de direita como de esquerda, de cima, de baixo, é péssimo para um país. O Brasil atrasou esses 21 anos. Né? Pode ter ganho em alguma coisa material, de infraestrutura aqui, de infraestrutura ali, mas perdeu na formação. Olha, mais de uma geração. Nós não temos mais lideranças do porte como nós tínhamos. Não tem. Aliás, o mundo está um pouco pobre de lideranças, né? Você não pode falar do François Hollande, que é socialista, comparar ele com o Mitterrand. Não pode. Há uma diferença grande. Você não pode falar do Churchill, para não ficar só na área socialista, não pode falar do Churchill frente a este primeiro-ministro inglês. E também você não pode falar do Franklin Delano Roosevelt, que reconstruiu os Estados Unidos, frente ao Obama, não, mas ao George Bush, que acabou saindo recentemente. Belo exemplo. Nós estamos pobres de lideranças. E o Brasil pobre muito em função do que a ditadura ceifou ao longo desses 21 anos. O Pedro Valentim manda um abraço para mim, para o Tidei e para o Darcy. Mas ele faz uma pergunta para você, Darcy. Você acabou de citar que foi extinta a Força Pública e a Guarda Civil. Instituída pelos militares. A Polícia Militar, pergunto, você defende a volta da Força Pública? Eu defendo uma força que trate o cidadão como cidadão, porque ainda hoje existe tortura em muitas delegacias desse país. O Tidei falou no Fleury. O Fleury nunca fez um concurso para delegado. Ele foi promovido a delegado pela ditadura por serviços prestados, em função do Esquadrão da Morte e outras barbaridades que o Fleury fez. A ditadura promoveu ele a delegado. E depois teve que matar para queimar arquivo. Queimou arquivo. Então a história do Brasil é terrível, não se conta a verdade. Essa é a verdade. É a constatação. Darcy, os vitoriosos contam a verdade que lhes interessa. Claro. Não é verdade? A história já diz isso. Quem faz a história são os vitoriosos. Os Estados Unidos jogou 2 bombas atômicas, matou 200 mil pessoas e são heróis. Exatamente, não é verdade? E são heróis. Ganharam a guerra? Não, mas não é história. É história. Bomba atômica em população civil dizimou 2 cidades, mais de 140 mil mortos de uma só vez. Então, estas coisas são interessantes. Por exemplo, a força pública foi transformada em polícia militar porque o regime interessava militarizar. Exato. A força pública chegou a ameaçar quando foram depor o Adhemar de Barros aqui, que era uma das lideranças civis
do golpe de 64, juntamente com Magalhães Pinto em Minas, o Carlos Lacerda no Rio de Janeiro, né? E quando o Adhemar já estava sentindo que o poder civil estava perdendo espaço no processo, né? Ele quis resistir. E o coronel Delfim, que o Duda conheceu, que era daqui de Bauru, né? Esteve aqui ao comando aqui do 4º BC naquele tempo, né? O coronel Delfim era o chefe da Casa Militar do Adhemar e quis resistir. O Adhemar é que não quis fazer um banho de sangue. E naquele tempo a força pública já tinha tanque de guerra, tinha feito comércios com o exterior para poder ser abastecido militarmente, porque o Adhemar estava sentindo que seria apeado do poder. Né? Então, o regime militar é que transformou todas as polícias civis ou forças públicas, né, em polícia militar, para poder ter o controle. O único que não mudou de nome foi o Rio Grande do Sul, pela tradição da Brigada Militar. E os gaúchos são machos, né? E disse, não, aqui não vai mudar o nome. Bom, mas vai sem mudar o nome mesmo, né? E ficou Brigada Militar até hoje. Que hora que você entrou na resistência? Eu fui secretário-geral da Associação Três Lagoense. Em 62 eu estava fazendo cursinho para fazer ciências políticas na USP. Então, eu já assisti toda a conspiração a partir de 61, quando tentaram não dar posse ao Jango. Quando eu vi a conspiração aberta dentro dos quartéis, é evidente que eu passei para o outro lado. A partir daí. E modéstia à parte, eu tenho minhas alterações. Alterações é um diário. Quer dizer, assim que teve o movimento, você já estava fora. Você já estava fora. Eu só... Porque, na verdade, vamos sintetizar assim, os dois discordam de mim, o que eu vou falar rapidamente. Teve o golpe em 64, mas a intenção dos militares que fizeram o golpe de início, respaldado pela sociedade civil, que, além de contra das posições políticas do Jango, estava muito mais contra a corrupção política que tinha no país. Então, muita gente que se enganjou no golpe militar não estava contra as convicções do Jango só, estava contra a corrupção que estava aí. Os militares vieram como pessoas que iam combater a corrupção e o golpe. Mas aí a revolução se perdeu. Quer dizer, o povo participou disso achando que ia derrubar o governo e ia ter eleição livre. Quando percebeu que não ia acontecer isso, que começaram os movimentos, que teve o AI-5, que realmente, na minha opinião, a grande revolução começou em 68, na hora do AI-5, realmente podando todas as liberdades civis no Brasil. Duda, a inflexão nisso se dá com o AI-2, porque o ato institucional 1 só saiu ato institucional, não tinha nem número, porque era para morrer ali. Claro. Quando sai o ato institucional 1 e o 2 e o 3, isso se dá mais ou menos em 67. 67. Que é quando eles realmente dizem não vai ter eleição. Claro. Até então era candidato a presidente o Lacerda. Você entendeu? O Carlos Lacerda era candidato a presidente. Em 65, o JK pensava em voltar em 65. Verdade. Como a coisa aconteceu em 64, o Castelo teve, num primeiro momento, 2 anos de mandato, depois foi prorrogado mais um. Né? Os 2 anos de mandato do Castelo era exatamente para poder fazer as eleições presidenciais. Castelo era um democrata? O Castelo, eu acho que o Castelo era uma figura que acabou traindo o Jango, porque ele era chefe do Estado-Maior. Ele tinha que ter pelo menos a dignidade, todo mundo elogia o Castelo, mas eu sou crítico nesse aspecto. Ele deveria chegar, presidente, eu não posso ser mais chefe do Estado-Maior seu, porque eu estou pensando com outras coisas. E tinha que sair, poxa vida. Ele não pode levar até o último momento, né, o Jango a ser enganado. Mas analise o Castelo depois do golpe. Depois do golpe, o Castelo... Ele queria o retorno do Brasil à democracia, dos civis. Ele era a favor, ele foi golpeado. O Costa e Silva
se assenhorou do poder militar geral, se assenhorou e foi ser o ministro da Guerra por imposição dele, Costa e Silva, ao Castelo. E quando o Costa e Silva estava escolhido para ser o presidente, ele disse para a imprensa alto e bom som: vou ministro da Guerra e volto ministro da Guerra, porque aquele tempo era ministro da Guerra. Exato. Vou ministro da Guerra e volto ministro da Guerra. Que imagem que você tem do Castelo Branco? Não, eu gostaria de falar de dois militares. Então fala. Do Castelo e do Costa. E do Costa. O Castelo Branco, para mim, foi estadista. Tinha uma convicção, mas foi estadista. Era um intelectual, né? Era um intelectual. E o Costa e Silva, a bem da verdade, ele teve um currículo invejável na Academia Militar. Então não era aquele burro que todo mundo falava, não. Teve 2 currículos 10 na Academia Militar. Luiz Carlos Prestes e Costa e Silva. É verdade. Então, ele tinha uma personalidade um tanto truculenta e tal, porém, ele não era aquele estúpido que o povo começou a catalogar. Que pedia para marcar reunião na sexta-feira, depois perguntavam para ele: sexta é com X ou com S? Ele falava: marca para quinta. Não é verdade, né? É lógico que não é verdade. É uma piada da época. Eu acho que a corrupção começa com Garrasta Azul Médici, que como capitão já foi punido como corrupto lá em Bagé. O problema era o seguinte: hoje a gente vê muitos falarem: olha, os militares que tiveram no poder, né, o Geisel, o Figueiredo, o Castelo, enfim, todo mundo morreram pobre, isso, aquilo, outro e tal. O problema dos militares não foi eles, militares, né, meter a mão na cumbuca, vamos falar assim, mas os civis que rodearam os militares. Não é verdade? Você hoje pensa na Odebrecht, você acha que a Odebrecht é petista? Não é petista, é porque o PT está no poder. Na hora que não é verdade? Lá atrás você acha que o Banco Bradesco era o Amaral, lá o dono do Bradesco, era a favor... Amador Bueno. Isso, Amador Bueno. Né? Era a favor... Não, é que as vantagens que o poder militar propiciou para bancos, e o Lula grandes empresas... tão bem isso que soube explorar bem esse lado desses militares. Sei lá. Deixa eu falar um negócio. Essa história, essa aura que colocaram nos militares que ocuparam a presidência. O Geisel morreu com 3 aposentadorias. Eu passei 30 anos na prefeitura e, por uma questão moral e ética, eu não requeria aposentadoria. Viu, então, Duda? Quando deputado lá em Brasília, eu fui relator por um tempo da CPI da CAPEM. Né? E eu então acabei convocando o Newton Cruz, o filho do Figueiredo, o Johnny Figueiredo. Aquilo deu uma bagunça. Nossa, chamaram porque o relator era um deputado do Rio Grande do Sul, o Matheus Schmidt, e o Matheus Schmidt tinha ligações com famílias alemãs, e ele foi passar um mês na Alemanha e eu substituí ele na relatoria. E aí o Leonel Brizola era governador do Rio de Janeiro, do PDT, o Matheus Schmidt era do PDT. Quando a coisa explodiu, que eu convoquei esse pessoal todo para a CPI, chamaram o Abraim Abiac, que era ministro da Justiça do Figueiredo, e pediram para o Abraim Abiac tomasse providência. Ele foi do Rio de Janeiro de madrugada, pedir para o Brizola falar para o Matheus Schmidt voltar, né? Mas até o Matheus Schmidt voltar, então o Johnny Figueiredo foi convocado. E aí nós descobrimos que o Johnny Figueiredo, filho do general Figueiredo, era sócio de um bicheiro no Rio de Janeiro, numa fábrica de marmita metálica, numa
dessas serralheria que fazia marmita metálica para vender para o exército. Eles eram os grandes fornecedores da marmita metálica com garfo, faca e tal para o exército. Aí é que descobriram o filho do Figueiredo metido nessa falcatrua junto com um bicheiro do Rio de Janeiro. Castor de Andrade. O Castor de Andrade. Você falou o nome do bicheiro. Ó, tem um monte de pergunta aqui, então vamos tentar sintetizar. O Aurélio Braga é uma pessoa muito inteligente, só vamos registrar a opinião dele, ele não faz pergunta para ninguém. Ele fala que o golpe de 64 foi um episódio político muito temporal. Hoje em dia não teria sentido algum. Passado, bem passado, ficou na história. Triste lembrança. Vamos, enfim. Abraços a todos. Um abraço para ele também. Também para ele. A Ana do Centro, parabenizo a TV por trazer essa testemunha dos anos de chumbo, que é o Darcy Rodrigues. Darcy, a Comissão da Verdade existente em Bauru investiga realmente os crimes ocorridos na época da ditadura? Eu acho que a Comissão da Verdade, que foi instituída em Bauru e que eu renunciei, eu não quis participar e o Roque me convidou, eu acho que está limitado. Está limitada, não teve a abrangência necessária. Por exemplo, eu sou testemunha ocular de muita coisa que aconteceu nesse país. Não fui convidado. E outras pessoas mais. Aproveito para complementar o que você está falando. Olha, Ana Beatriz, Ana Beatriz? Ana Beatriz é do jornalismo nosso. Lembra quem mandou essa pergunta aqui, ó. O Reginaldo, ele fala: boa tarde, professor. Nosso legislativo é tão tímido e apático que só vive debaixo da saia da Dilma. Para mim, essa Comissão da Verdade não tem nada de verdade. Vocês conseguem enxergar alguma verdade nessa comissão? Eu gostaria, antes de responder essa pergunta, dizer o seguinte: o Brasil necessita de uma reforma política. Muito mais por causa do parlamento que nós temos do que pelo Poder Executivo. Então, nós temos que mudar imediatamente a questão da forma de eleição parlamentar que existe no Brasil, porque é uma ditadura econômica. Agora mesmo eu perguntava para o Tidei: você é candidato a deputado? Ele dizia: não tenho dinheiro. Então, está respondido, Tidei. Nós temos que ter uma reforma política para acabar com essa representatividade parlamentar. Eu tenho a impressão, Duda, que é muito difícil você fazer um resgate de todas as verdades. Não é? Muito difícil. Teria que ter os dois lados sentados também para fazer uma Você tem no mundo, né? processos. Lá. Você tem no mundo, Duda, processos que saíram de ditaduras de 40 anos, como foi o caso da Espanha, como foi o caso de Portugal. Né? E sangrento, hein? Então, mas se você sai de um processo de ditadura pacificamente, né, você não tem condição de apurar tudo. Não tem condição. Agora, se você sai de um processo de ditadura numa revolução armada, você tem condição de fazer paredão, como foi feito em Cuba, ou então mas você sabe que nas lá na União Soviética, da opinião do Aurélio, ele está falando mais ou menos isso. Mas né? No fim se saiu, passou, acabou, é a hora de construir um país. Por exemplo, você teve agora o depoimento de um coronel que disse que arrancava dedo, arrancava arcada dentária, né, um absurdo. Quer dizer, quantos assim você tem? É que o coronel deve estar com a consciência muito pesada, não consegue dormir à noite, não é verdade? Está num processo de catarse, né, com relação a isso, então ele botou todas essas verdades para fora. Não é? Mas igual ele tiveram outros. Que só para registrar,
a opinião do Alain, ele está elogiando você, que o nego chamou o viaduto de elefante branco, que o próximo prefeito tinha que ter dado sequência, a cidade precisa, e agora é o Rodrigo que está pagando um preço por eles não terem terminado o viaduto. Perfeito, Alain. Um abraço. Doutor Alain, advogado, né? Sempre com as causas aí em defesa da comunidade e da maioria do povo. Olha, um dos jornalistas da TV Prevê, olha que tristeza isso aqui, ó. Ao Pedro Valentim que mandou. A Coreia do Sul e do Norte começaram a trocar tiros de artilharia nas fronteiras e assusta o mundo. ONU deve convocar reunião de emergência. Que coisa, a gente sabia que uma hora ia acontecer aquilo lá mesmo, né? Que absurdo aquilo lá, né? Ali qualquer faísca, né, faz pegar fogo, não é verdade? Espero que... Duda, nós pegamos o finalzinho da Guerra da Coreia. 53, 54. 54. A solução foi a pior possível. E era um negócio provisório, né, Darcy? Exato. E que ficou definitivo. Né? Ficou definitivo. Tanto é que não tem armistício. Parou, não tem, né? Não tem um acordo. Houve um cessar-fogo. Tem um muro que separa os dois também. Nem que fala do muro de Berlim, ninguém fala do muro das Coreias. Lá tem 3 cercas, Duda. 3? Você teve lá? 3 cercas. A Coreia eu não conheço. Tive conhecimento. É uma cerca, aí você tem uma zona desmilitarizada, aí você tem a cerca da divisa, aí você tem outra zona desmilitarizada aqui e outra cerca. Você entendeu? E aquilo lá é um negócio que é só negociado, viu, Duda? Tem que negociar. Esse maluco da Coreia do Norte, ele quer que os negros cortem o cabelo igual dele. Mas é umas coisas que não dá para entender. Agora, eles montam uma parada militar que parece um negócio automático de computador, não é verdade? É uma rigidez fantástica. É verdade. Para os dois entrevistados, o Luiz Tadeu, quem pergunta. Luiz Tadeu é militar reformado. A Comissão da Verdade vai apurar a situação dos policiais militares que trabalhavam na rua, que foram torturados e mortos em combate? Está sendo convidado militares daquela época e esse coronel Manhães aí é um exemplo. Eu muito particularmente acho que a polícia militar foi utilizada pela ditadura de uma forma grotesca, porque no Vale do Ribeira as tropas da polícia militar não estavam preparadas para estar num combate de selva. Então foram jogados aos leões. E nos combates, e eu falo em Eldorado, que foram presos 36 pessoas pelo Lamarck e pelo grupo, foram tratados, foram dados assistência e foram liberados. O Samuel Ferro faz uma correção aqui, mas acho que nós falamos certo. Ele fala que o nome do presidente do Bradesco era Amador Aguiar. Amador Aguiar, Nós não falamos Eu que falei errado e depois você me corrigiu e falou certo. Você falou Amador Aguiar. Falei Amador Aguiar. A hora que o Samuel mandou isso aqui, eu falei, como em Ribeirão, quando eu fiz faculdade, eu morei na rua Amador Bueno. Falei, será que eu falei Amador Bueno? Mas eu falei Amador Aguiar. Falou Amador Aguiar. Amador Obrigado, Bueno Samuel. Era deputado. E daí, você acha que há o perigo da gente caminhar ou para uma ditadura de esquerda, ou até para uma de direita, numa revanche, principalmente em cima, não digo nem tanto só pelo comportamento do executivo, até pela corrupção que está outra vez, fica se cutucando militares aí. Você acha que ainda há esse perigo, ou você compartilha com a opinião do Aurélio de que no mundo não tem mais lugar para isso? Aqui no Brasil não tem. Não tem, né? Aqui no Brasil não tem lugar para você ter um processo outra vez que leve à ditadura.
Né? Está convicto disso? Convicto disso, por mais desmandos que esquerda, possa a sociedade ter aqui, brasileira ali, não aceitaria isso. Não aceita mais. Agora, isso não significa que você não terá as vivandeiras, não é? Você não terá aqueles que vão pregar isso aqui e ali, mas a maioria esmagadora da população brasileira está vacinada com relação a isso. Né? Então eu não acredito em que possa ter sucesso isso, por mais que às vezes você veja, né, a mídia instigar aqui e ali, mas é no sentido da eleição que se dá este ano. Né? A grande mídia tem interesses, você sabe, interesses grandes, representa grandes interesses. Então, às vezes, está interessada no resultado eleitoral, mas não em mudança de regime. Né? Bem, primeiro eu queria falar sobre a questão das anistias que o Tidei falou. O Brasil teve 48 anistias. Nós falamos da anistia de 79, mas foram 48 e todas só o Juscelino eu acho que assinou um monte de anistia. Então, todas elas foram mediatizadas, foram feitas com uma falsa ideia de pacificação. Agora, a questão do golpe. Outro dia eu li uma matéria aí sobre 64, o ano que não acabou. Vamos ter claro que 64 não acabou porque nós não permitimos que acabasse. Nós estamos sempre organizados, denunciando e mostrando o que significa uma ditadura. Então, hoje, existem, por exemplo, coisas, conquistamos coisas maravilhosas. O DOPS de São Paulo, graças ao Montoro, graças a uma série de grandes estadistas, hoje é um memorial da resistência. Nós temos o Fórum de Ex-Presos e Perseguidos Políticos, que se reúne na Secretaria da Justiça. Então, nós fazemos questão de que não se esqueça a barbárie que houve. Eu tive na União Soviética em 83. E aí era um grupo de deputados, senadores, tudo, e eles nos levavam para ver os museus, né? Vamos ver o museu aqui, museu lá, tive Moscou, Leningrado, que é São Petersburgo, né? E tive em Kiev, que está aí o maior museu do mundo está em São Petersburgo. Em São Petersburgo, né? Eu fui lá. Exatamente. E aí nós vamos lá, olha, tem o Museu da Guerra. Aí você vai lá no Museu da Guerra, aquelas atrocidades fantásticas. A União Soviética perdeu 20 milhões de pessoas e tal. Vamos para Kiev, vamos no Museu da Guerra. Vamos para São Petersburgo, vamos no Museu da Guerra. Bom, mas nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer. Olha, a guerra terminou em 45, já temos várias gerações. Essas gerações não podem esquecer o que é a guerra, a atrocidade da guerra, a brutalidade da guerra. Né? E é isto que tem que se fazer, viu, Darcy? Mostrar que realmente a democracia é o melhor regime que nós temos, não é verdade? E que a ditadura não pode, seja a ditadura de direita, de esquerda, de centro, para cima, não interessa. Ditadura não é um negócio para o país se desenvolver. Parte do princípio que o poder corrompe e quem está no governo, ele tem que perder numa sequência de que seja um mandato 2, 3, 4, 5, até para que as contas dele sejam conferidas, viu? Além do problema da liberdade. Mas São Petersburgo mas você vai falar já. Agora, São Petersburgo é uma coisa tão linda que eles conservaram não só os museus da guerra, todos os palácios dos czares, para que o povo visse o luxo que viviam os czares. Exatamente. Né? A cidade mais bonita do mundo é São Petersburgo. Por que você não concorda? A Veneza Soviética. Duda, eu assumi a Inturb. Eu não entrei triunfalmente na Inturb. Eu coloquei 2
profissionais na minha frente para fazer todo o trabalho de apuração do que havia, todo o levantamento. O Bill, o Roberto Barbosa e o Delevedov. Passei por 11 cargos comissionados. Fui diretor de fiscalização, fui diretor de uso e ocupação de solo. Pelo contrário, o que eu tive foi dissabores por pessoas que chegavam lá e usavam aquela célebre frase: sabe com quem você está falando? Eu sou amigo do prefeito. Ah, tudo bem, então vai lá, fala para o prefeito e depois eu posso até falar qual foi o prefeito. Então vai lá e fala para o prefeito que se ele resolver o seu caso, junto me demita. Junto me demita. Então, Duda, o ser humano tem que ter prazer de ser honrado. Tem que ter orgulho de ser honrado. Mas você está contando a tua história pessoal, Mas eu não era o prefeito nessa época. Não era. Entendeu? Você está contando a tua história pessoal. Agora, mas o tempo no poder, se não é rotativo, por que acabou o comunismo na Rússia? Entendeu? Alguém, na dialética, no papel, alguém pode dizer que aquele regime era ruim? Você pega a China. Mas surgiu as bestas do poder. Então, você pega a China. A China mata não sei quantos por ano e não consegue acabar com a corrupção. Mas a Revolução Burguesa demorou 2 anos para ser derrotada. Darcy. Também é isso, Darcy. tem que ser dito. A Revolução Francesa foi em 89, e em 91 o Bonaparte tomou o poder. Viu, Duda? Nessa viagem para a União Soviética, então, chegamos lá e nos colocaram à disposição uma portuguesa que falava também e tal, blá, 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 e o Boris. O Boris era um cara que tinha estado aqui na Embaixada Soviética durante mais de 10 anos, né? E o Boris tal, aquele jeito dele e tal, daí a pouco ele começou, olha, vamos dar um jeitinho naquele negócio lá, vamos dar um jeitinho para cá. Eu falei assim: Boris, você foi para o Brasil, voltou com todos os defeitos que nós temos e nenhuma virtude nossa, Boris. Pô, o que é isso? O Boris acabou, depois de muitos anos, sendo colocado de lado lá no Itamaraty deles, porque o Boris só arrumava confusão, só fazia negócio. Você entendeu? Os caras, você vai ser executado aqui num paredão qualquer. Então é terrível, porque o homem é o lobo do próprio homem, não é verdade? Você tem gente muito boa, né, que vai, trabalha, é sério, tem compromisso, não precisa nem falar, porque ele vai cumprir aquilo seriamente. E você tem aqueles que querem levar vantagem em tudo, não é verdade? O cara pensa que a vida é isto, é levar vantagem. É terrível isso. A permanência não rotativa no poder corrompe de uma maneira inacreditável. Acho que esse livro eu li há 30 anos atrás, vou ler outra vez, A Revolução dos Bichos. Você deve ter também, muito bom. Mostra perfeitamente. Filosófico. E ali, bem antes de todo o bloco comunista cair, o livro já era um pressentimento de que aquilo ia desmoronar, né? Ia desmoronar. Mas essa é a grande verdade. Infelizmente já deu uma hora de programa. Te dei mais alguma coisa? Duda, agradecer você da gentileza, o convite, né? Agradecer as pessoas os telespectadores que participaram aqui também, e dizer que realmente o dia de hoje, esse golpe foi 1º de abril. O Mourão Filho é que precipitou a coisa, que era um maluco, um general maluco. Mas eu tenho a certeza que, cultivando estas lembranças, estas notícias, nós vamos estar trabalhando para que isso não aconteça mais no nosso país. Bem, eu quero agradecer. A TV Prevê é um dos veículos mais democráticos que existe, e eu sou testemunha disso.
quero dizer que nós temos andado pela região e a TV Prevê tem uma penetração extraordinária. Não tenho E dúvida. eu agradeço a deferência, agradeço a honra de ter participado no seu programa. E quero dizer aos ouvintes, repetir o que eu falei. Lutar pela liberdade não é opção, é obrigação. É obrigação. E nós temos que fazer tudo para que 64 seja definitivamente sepultado da história do Brasil. Darcy, obrigado pela presença, viu? Sidney, você é sempre inteligente, Obrigado. viu? Obrigado pela presença. Bom, e falar na TV Prevê, nós estamos em HD agora, né, TD? Digital. Beleza. Estão vendo as novas imagens aí. Parabéns. Quem ainda não comprou uma TV HD, pega, você vai pegar uma imagem da TV Prevê hoje, ímpar, né? Beleza. E isso é um investimento que Bauru merecia e que o Grupo Prevê, de uma maneira com bastante dificuldade, consegue dar de presente para a nossa cidade. Daqui para frente, Muito bom. estamos entrando em mais cidades aí, divulgando a cultura e as personalidades da nossa região. Não deu nem tempo de eu falar em política com o Tidei, Eu né? achei que o Samuel estava diferente, parecia Bonito, um galã de novela e tal. Então é isso, a imagem. É a imagem, né? Samuel Ferro, nosso. Mas é um perigo também, porque agora ficou com essa imagem aí, aparecem as nossas As rugas, rugas. né? os pés de coelho e etc. Mas eu quero agradecer a audiência. O Palmeiras não ganhou ontem, mas aqui não é lugar de falar de futebol. Que lamentação. Né? De lamentar. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.